Ô pessoal, tudo bom? Vamos continuar essa série aqui. Nós estamos falando aqui os mestres, né, que o sábio obteve, né, os 24 mestres. Então o próximo mestre que ele vai descrever é a mocinha. Então, ele escreve que tinha uma mocinha, né, na época de casar, né, na cultura védica as mocinhas tinham época de casar. Então, e aí só que os pais dela saíram e coincidentemente chegaram alguns rapazes que eram pretendentes, né, à mocinha. Então ela recebeu todo mundo muito bem, né, pediu que eles ficassem na sala, né, que ela ia preparar uma refeição para eles. Então ela foi para a cozinha preparar a refeição. Só que ela era muito pobre. Então a família é muito pobre. Então o arroz ainda estava com casca, imagina. Ela teve que pegar o arroz com casca e pilar o arroz no pilão ali, ó, para descascar o arroz. E ela tinha muitas pulseiras, né? E à medida que ela batia o pilão, as pulseiras faziam muito barulho. E ela falou, uau, eles vão ouvir, eles vão entender que eu estou batendo aqui o arroz e vão reconhecer que nós somos pobres mesmo. Então ela quebrou assim a maior parte das pulseiras e deixou só duas pulseiras em cada braço e continuou batendo. Mas ainda assim, duas pulseiras faziam barulho ainda. Ai, ela não está dando certo. Ela foi e quebrou mais uma pulseira e ela deixou uma pulseira em cada braço, cada pulso. Né? E aí ela bateu o arroz, aí não teve mais barulho. Então a lição que o sábio aprendeu dessa mocinha, que é assim, que a pessoa que quer praticar a vida espiritual seriamente, ele deve abandonar a companhia de pessoas materialistas. Ele deve viver sozinho, procurar viver sozinho. Se ele vai viver com muitas pessoas, a menos que também sejam espiritualistas, sempre vai haver conflitos, vai haver discussões, conversas inúteis, né? E mesmo que seja só duas pessoas, se as pessoas não são espiritualistas, você tem só uma pessoa do seu lado. Se a pessoa não está afinada com você, vai ter discussão, vai ter bate-boca, entendeu? Então essa é a lição que aprendeu com a mocinha, né? Como diz no ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Então ele andava sozinho por isso, né? Porque companhia, má companhia, não tem nada a ver. Aí o próximo mestre dele, né? Que foi o fabricante de flechas. Então na cidade lá tinha uma pessoa que era um fabricante de flechas, só fazia aquelas flechas, né? E ele era especialista, então ele fazia as flechas super, assim, alinhadas, né? Então ele ficava tão absorto, né? Fazia uma flecha super retinha e bem afiada, que um dia o rei e sua comitiva, imagina, o rei do lugar, passou na porta da loja dele, lá da fábrica dele, e ele não notou nem o rei. Imagina, o rei com sua comitiva, fazendo barulho, então, imagina, o rei andava sozinho, tinha uma banda, tinha todos um aparato de militares em volta do rei, cavalos, muita gente. E ele estava tão absorto fazendo a flecha que ele, quando o pessoal falou assim, olha, o rei passou aqui, ele falou, foi, eu nem vi. Ele nem viu o rei passando. Então o sábio, né, aprendeu, né, ele fala assim, ó, igualmente devemos controlar nossa mente, fixando-a perfeitamente na suprema personalidade de Deus, que habita nos nossos corações, e que não mais seremos afetados pelos três modos da natureza, em especial os modos inferiores, paixão e ignorância. Então aqui ele está falando, né, que ele aprendeu com esse fabricante de flechas, que ele estava tão absorto em fazer as flechas perfeitas, que todo aquele barulho lá fora ele não ouviu, ele não percebeu. Então assim também nós devemos estar tão absortos, né, na suprema personalidade do nosso coração, que nós não seremos afetados pelos três modos. Como eu escrevi, né, tem três modos: bondade, paixão e ignorância. Então se nós fixarmos nossa mente no coração, na suprema personalidade de Deus, não seremos afetados. E fala assim, em especial os modos inferiores, paixão e ignorância, que nos arrastam a atividades pecaminosas. Então, quer dizer, se a pessoa praticar um processo de meditação, de oração, qualquer que seja o processo
que você volte para dentro, você vai ficar menos afetado. Quanto mais você vai em direção ao interior de você mesmo, menos as coisas externas te afetam. Ele fala assim, por fim, com a consciência fixa no Supremo, transcendemos inclusive o modo da bondade, como eu falei, né? Porque tem o modo da bondade é o modo da virtude, das qualidades, do conhecimento. Os modos inferiores, paixão e ignorância, são modos assim, que te arrastam para baixo mesmo. Mas o modo da bondade te eleva. Mas ele fala que, inclusive, se você realmente fixar a mente em Deus mesmo, você vai, inclusive, transcender o modo material da bondade. E nos situaremos no estado de existência espiritual pura, chamado bondade pura. É chamado Shuddha Sattva, o sânscrito, né? Shuddha Sattva ou Vishuddha Sattva. Sattva é bondade, Shuddha Sattva é bondade pura. Então, se nós fixarmos a mente em Deus, nós vamos, inclusive, transcender o modo da bondade e fixarmos na bondade pura. E restabeleceremos nossa relação eterna com o Supremo. Então nós temos uma relação eterna com Deus, só que está agora perdida essa relação, né? Então se nós fixarmos a mente nele, nós vamos restabelecer nossa relação eterna com ele. Aí o próximo mestre dele é a serpente. Ele fala assim, um espiritualista, como o outro exemplo da menina, né? Um espiritualista, uma pessoa santa deve manter-se sozinho e viajar sem residência fixa, de tal maneira que não seja reconhecido por outro. A pessoa que é espiritualista mesmo, ele deve, né, ser bem discreto, né, e não ser reconhecido por outros. Ele fala assim, ó, é como a serpente que, temendo o ataque de pessoas, se mantém escondida. Assim deve o espiritualista evitar associação com materialistas. Então a pessoa que é realmente espiritualista, ela deve evitar a companhia de pessoas materialistas. Porque se você associar com pessoas materialistas, se você não for muito forte, ela vai te arrastar, né? Tem um ditado, né? Se a pessoa que é materialista, ela tiver mais fé no materialismo do que você tem no espiritualismo, ele vai ganhar de você. O mais forte vai ganhar, né? É como assim a pessoa querer pescar um peixe maior do que ela aguenta, né? Um peixe muito grande vai te arrastar. A pessoa está num barco pescando, ou não pescando, mas é só um exemplo figurativo. Está no barco pescando e aí um peixe maior do que ela pega a isca. O peixe vai arrastar ela para dentro da água. Então, se você associar com pessoas muito materialistas, se a convicção dela no materialismo for mais forte que a sua convicção em Deus, no espiritualismo, ela vai te puxar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E outro ponto da serpente também é que a serpente não constrói sua própria residência, mas ocupa a residência deixada por outras criaturas. Então, é que a serpente, né? A serpente ela vai nos ninhos do rato, come os ratos e fica morando lá. Então a serpente tem essa característica, né? Que ela não constrói sua própria residência. Ela vai nos ninhos dos pássaros, dos ratos, e ela vai, o animal tem que fugir ou ela mata o animal, e ela fica ocupando o lugar dele. Então ela não constrói sua própria residência. E a analogia que o espiritualista tirou disso aí, ele fala assim, ó, que o espiritualista não deve se esforçar por progresso material, por invenções tecnológicas, né? Ele não deve buscar se esforçar por criar facilidades materiais, né? Como tecnologia, coisas, inovar o materialismo, né? Que na realidade só visa o gozo dos sentidos, é isso? Em última análise, né? Toda a tecnologia, toda a ciência está voltada para incrementar o seu gozo dos sentidos. Então, as pessoas que espiritualistas não devem buscar mais isso. Mas fala assim, mas a pessoa que está ocupada em propagar a consciência de Krishna, a consciência espiritual, ela pode e deve utilizar as facilidades materiais e a tecnologia. Quer dizer, o espiritualista, ele não vai perder seu tempo em tentar inventar uma engenhoca, um maquinário, alguma tecnologia que vai dar mais facilidades materiais para ele. Mas ele, porque ele está ocupado em propagar a ciência espiritual, a consciência de Krishna, a vida espiritual, ele deve usar as facilidades, como nós estamos usando a internet, né? Nós temos carros, usamos aviões, né? Assim, computadores, celulares, usamos as mídias, né? Assim, então, isso na realidade se chama Yukta Vairagya, na realidade.
É você usar as facilidades materiais para você propagar a vida espiritual. Então, Prabhupada falava que os devotos eles devem residir numa boa residência, né? Se você construir você é renunciado, você vai fazer um templo, um centro de pregação, um lugar para reunir as pessoas, um lugar bem terrível, assim, um lugar debaixo de uma ponte, por exemplo, né? Não vai pegar bem, né? Ninguém vai lá. Embora a pessoa espiritualista não está apegada, mas ela, em nome de propagar, propagar a espiritualidade, ela pode usar todas as facilidades, né? Ter uma boa residência, um bom carro, que vai uma boa apresentação, né? Assim, vestir-se de maneira adequada, né? Assim. Então, isso não é de encontro a espiritualista. Esse sábio aqui, no caso, ele vivia em outra era, né? E os sábios viviam na floresta. Então, ele estava correndo de civilização, né? Então, ele está falando aqui o que ele aprendeu, né? Com a natureza, com os animais, com as plantas, né? Ele está dando assim seu veredito aqui, né? Então, e o próximo mestre dele aqui vai ser a aranha. Ele fala assim: o Senhor do Universo, Narayana, cria os universos com todas as variedades de entidades vivas através de sua própria potência. Então Deus, ele manifesta todos os universos, né, todos os mundos através de sua própria potência. Interessante, né? E no tempo da aniquilação, ele recolhe toda essa manifestação cósmica dentro de si mesmo e permanece sozinho. Deus, o Ser Supremo, Narayana, né, ele cria toda a manifestação cósmica, com toda a variedade de planetas, de pessoas, de idades vivas, né? E depois, na aniquilação, ele recolhe tudo dentro dele e fica sozinho novamente, né? Então ele fala assim, isso é igualmente a aranha, que a aranha faz isso. A aranha, ela tece a teia, né? A aranha faz aquilo para pescar os insetos, né? Para pegar os insetos, né? Assim. E ela usa a teia dela e ela, quando ela quer mudar, ela consegue recolher sua própria sua teia. Ela recolhe a teia dentro dela e ela manifesta a teia em outro lugar para continuar o trabalho dela. Então aqui esse sábio, ele aprendeu com a aranha, né, a meditar que toda essa manifestação cósmica, né, ela é criada, mantida, aniquilada pelo Ser Supremo. Então é por isso que o sábio ele não deve ficar pegado às coisas materiais, porque ele entende que nada pertence a ele, né? Tudo pertence a Deus. Ele pode sim utilizar as facilidades materiais, mas ele tem que estar sempre desapegado, né? Sempre desapegado porque nós viemos aqui sem nada e vamos sair daqui sem nada. Então a pessoa tem que já acostumar com isso, né? Quando você veio aqui já tinham, né? Quando nós viemos aqui, esse mundo existia, né? Como é que nós vamos requerer propriedade se nós viemos aqui sem nada? E vamos sair daqui sem nada. Então é toda uma ilusão material achar que nós somos proprietários de alguma coisa, né? Na realidade, nós temos que entender que tudo pertence à Suprema Personalidade de Deus. Ele criou tudo, ele cria, mantém tudo. E depois também ele vai recolher tudo, né? Inclusive nosso corpo, né? Nós também seremos aniquilados, né? Ninguém pode ficar na ilusão achar que vai ficar para sempre aqui. Não. Assim, nosso corpo será aniquilado, todo o universo será aniquilado, você não pode manter nada. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Então, assim, o sábio, ele aprendeu com a aranha, né? Que ela tece a teia, depois ela recolhe. Também Deus, ele cria tudo, mantém, depois ele aniquila tudo, para o seu próprio desejo. Tá bom? Então, vamos continuar no próximo vídeo, falando sobre os outros mestres. Valeu.